Nós estamos aí de volta, tá? Eu acabei de fazer um vídeo aí, colocando uma explicação aí sobre o que verdadeiramente Paulo queria dizer, né? Sobre obras do texto, fala sobre esse assunto como sendo obras da lei. O que são, na verdade, essas obras da lei que o apóstolo Paulo ele estava falando, né? Será que ele estava falando dos mandamentos? Será? Então aí a gente colocou aí uma explicação, né? A gente trouxe, vamos dizer assim, uma explicação sobre esse, né? Se você quiser aí comentar aí, fazer um comentário aí agora mesmo aí conosco, que você que talvez esteja aí assistindo esse vídeo nesse momento, se quiser colocar um comentário aí, tá? Estamos aqui para tirar suas dúvidas, tá? E agora eu vou ler também um material aqui, né? Que eu não coloquei a bibliografia lá, mas eu tenho aqui, ó, o Judaísmo e a Torá, tá? Comprei esse livro aqui, Judaísmo e a Torá, e esse aqui também, ó, Iniciação ao Talmud, mas isso aqui é só para você entender, isso aqui não é Talmud não, viu gente? Só para entender a estrutura do Talmud. Claro que aqui tem algumas passagens aqui, né, para você ler, você se inteirar em algumas coisas que o Talmud pode apresentar, mas não é o Talmud, tá? Então eu expliquei aí que obras da lei, que Paulo fala nada mais nada menos, era daquilo que Jesus combatia, que era a tradição que os anciãos acrescentaram sobre a Torá, a Torá oral, ou a lei oral, a tradição oral. E aí os anciãos, eles colocaram rigor sobre a tradição oral, que era a explicação da Torá escrita, né, conhecida como Mishnah. Ela vai levar esse nome depois, né, no primeiro século, porque os rabinos, para não perderem, com medo de que se perdesse a explicação dos mandamentos que Deus entregou para Moshe no monte, então eles vão então fazer o que? Eles vão escrever, vão colocar na escrita agora para não se perder. E eu mostrei uns documentos aí, usar a fonte bibliográfica, onde você também pode pesquisar e fazer sua conta própria mesmo, ver se isso que eu estou falando tem fundamento ou não, se tem fundamento histórico, fundamento escriturístico. Então tá tudo mostrado aí, tá? Claro que tudo através de pesquisa, né? As coisas não vêm na cabeça, vou pesquisar sobre isso, sobre isso. Não. Você vai vendo alguma coisa, alguém falando sobre isso, você resolve pesquisar para ver se de fato tem fundamento a fala da pessoa. Então é isso que você tem que fazer. Você acreditando ou não, querendo ou não, mas acompanhando nossos vídeos aí, pesquisa tudo que eu tenho falado aí. Faz uma pesquisa própria, depois você fala comigo, ou entra em questão comigo se você quiser também, tá bom? Então tranquilo aí, tá? Então você que está conosco, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Então aqui ó, nós temos várias temáticas aqui nesse livro, tá? Que é um livro de estudo. Então mais uma das coisas que eu quero tratar aqui, tratar não, né? Apenas ler com você, ou para você, que é fontes rabínicas da Torá oral. Então vou ler aqui a página 48, tá? Página 48, que diz assim, ó: da mesma forma como encontramos dentro da Torá doraíta os mandamentos agrupados em blocos ou enquadramentos que se referem a diferentes categorias de leis da Torá escrita, que é aquilo que eu mostrei no vídeo passado, dividido em 6 bases, 6 pilares. Então a Mishnah, ela é dividida em 6 bases. Você vê, assista o vídeo anterior que você vai entender do que eu estou falando, tá? Iremos também encontrar na Torá oral, no entanto, nem todos os mandamentos encontrados na tradição podem ser visualizados dentro da Torá escrita, sendo muitas delas de origem rabínica estabelecida com base nos não exatamente em textos, mas sim em princípios inerentes ao texto. Então aquele texto ele tem um princípio ali ético para ser abordado, ou apresentado, ou cumprido. E aí você não sabe como é que você vai cumprir aquele princípio. Você só sabe que ele está te pedindo. Então o que vai acontecer? E a Mishnah vai te explicar como que você vai cumprir aquele mandamento. Só que o que acontece? Aí aquela explicação ela entra dentro de uma discussão rabínica. Como é que eu vou fazer então essa ideia desse fato aí mesmo? Aí entra a discussão. Aí quando chega a discussão, aí chega a Guemará,
e surge o Talmud. Simples assim, não é tem coisa de outro mundo. Tem gente que acha que o Talmud é uma obra única, é um livro específico e único. Não, gente, o Talmud ele surge da discussão rabínica, da tradição oral, que explica a Torá escrita. Não tem para onde correr. Não tem como inventar. Não vou ficar inventando aqui história da Carochinha, porque eu não tenho cabeça para inventar história. Eu só posso te passar o que eu estudei, o que está escrito, né? Como é que tudo aconteceu. Tudo tem fonte, tudo tem começo. Tudo tem começo, meio e fim. Simplesmente assim. Então, você tem um começo, aí você tem uma demanda. Você já está no começo. Agora tem que saber qual foi o meio que me levou naquele país. Pronto, aí você tem que ir atrás para saber, né? O fundamento. Beleza? Deixa eu ver aqui. Essas leis, ou halahot, que é plural de halahá, que é o que Jesus fazia, né? O que é a halahá? Halahá é você explicar, é você dar uma explicação rabínica do texto, é o que Jesus fazia. Mas não existia rabino na época de Jesus. Mas Jesus era chamado de quê? Jesus era chamado de quê pelo povo? Quando o povo fala assim, rabi, aquela mulher fala assim, rabi, raboni, tá chamando de quê? De motorista? Não, gente, rabino, mestre, ensinador, professor, era isso, tá? Então, o que Jesus fazia era isso. Então, os anciãos traziam uma interpretação errada da lei oral, aí Jesus fazia uma halahá, né? Aí não tem aquele fato lá, você vê a halahá de Jesus era bem mais difícil, bem mais duro, mais pesado. Por exemplo, o mais citado em todos, quando vai citar mandamento, cita esse, eu vou citar também. Por exemplo, aí Jesus vai dizer, ouviste o que foi dito aos antigos. Dito, falado, que foi dito, não é o que foi escrito para os antigos. É o que foi dito aos antigos. Não adulterarás. Então os antigos traziam uma interpretação do que era não adulterar. Aí Jesus vai dizer assim, e eu vos digo, não é? Lá não existe a palavra porém vos digo. Jesus disse, vos digo que aquele que atentar em uma mulher para cobiçar com seu já cometeu. Então a halahá que Jesus faz da interpretação em cima da tradição é bem mais difícil, bem mais dura. Aí, como é que fica a situação? Não, né? Então, seguindo aqui, ó, dentro desse contexto, vale ressaltar a característica totalmente flexibilizada da Torá oral. Ela não é rígida e estática, mas sim dinâmica. Está em constante movimentação. A função básica dela é fornecer liberdade para o doutrinador ou os chamados posquim, que no caso aqui seriam os escribas, né, ou aquele que interpreta a Torá, né, que é uma distinção ali de quem interpretava a lei. Para que com base nessas discussões eles possam tomar as decisões acertadas para o povo. A halahá permite também criações de emendas quando há necessidades. Este recurso é totalmente válido, sendo presenciado em diversos sistemas jurídicos, como por exemplo, o sistema jurídico brasileiro. Quantas leis são criadas diariamente, quantas das leis já existentes são atualizadas, ou melhor, aperfeiçoadas para atender melhor a necessidade do povo. A Constituição brasileira foi encerrada em 1988, mas contém emendas que atendem aos interesses do povo, ou seja, ali sempre tem uma brechazinha ali para poder criar uma outra lei, colocar um sentido mais amplo, colocar um significado mais profundo. Então isso acontecia, né, na explicação da Torá. Então isso aconteceu muito na explicação da Torá, né? Por exemplo, o Jesus vai questionar os fariseus, que está escrito, ó, honra teu pai e tua mãe. Vocês, porém, dizem que aquele que falar ao pai ou à mãe, isso é corban, ou seja, isso é um sacrifício aceito. Por quê? Porque a pessoa, quando pecava contra o pai, contra a mãe, ele tinha que levar um sacrifício no templo para poder
fazer um sacrifício para que ele recebesse o perdão daquela transgressão do mandamento de desonrar o pai e a mãe. O que os escribas fizeram? Não, ó, o que você fizer para seu pai e sua mãe se torna corban. A palavra corban significa sacrifício. Ou seja, então somente o fato de eles levar o dinheiro e não honrar o pai e a mãe já estava perdoado. Então eles colocaram vamos dizer assim, esse jeitinho para poder fazer o quê? Para pegar o dinheiro do ofertante. Entendeu? Então aí Jesus foi e mostrou para eles que estava transgredindo o mandamento, ensinando interpretando daquele jeito errôneo. Então tinha aquela emenda no mandamento, entendeu? Mais ou menos isso aí, ó. Tendo em vista que a finalidade deste material é revelar a Torá dentro dos Ketuvim Netzarim, ou seja, dos escritos nazarenos, do Novo Testamento, e quando me refiro a revelar a Torá, não digo apenas a Torá escrita, mas também os diversos elementos existentes na tradição oral que ali se encontram presentes. Nesse sentido, há práticas que foram normatizadas no decorrer da história do nosso povo que não estão totalmente explicadas nos textos da Torá escrita e, consequentemente, não conseguiremos conectar certas práticas e ditos da Mishnah, do Mashiach e Yeshua, se não nos debruçarmos sobre tradição oral. É necessário entendermos a importância da tradição, uma vez que boa parte daqueles que se aproximam do judaísmo nazareno, no caso, seguidores de Jesus, buscam interpretar os Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos ou o Novo Testamento, com base unicamente na Torá e nos profetas, pensando eles que irão encontrar todas as respostas para as mais variadas questões que são apresentadas nestes escritos chamados Novo Testamento. Por exemplo, ao analisar o texto de Mateus 10:37, perceberemos um importante aspecto cultural existente no texto, de forma que, sem conhecimento dos elementos paratextual, conhecimentos que vai além da letra do texto, a passagem de Mateus 10:37 pode ser interpretada de forma totalmente equivocada. Vejamos, vamos ver aqui então, um conceito que ele vai dar com um exemplo. Ó. Quem ama o pai ou a mãe, que eu acabei de falar, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. No Brasil, alguns grupos denominados de Bnei Noach, pois não vou acreditar errônea a um judeu ortodoxo, usam este texto para induzir as pessoas de que Yeshua estava transgredindo a mitzvah de Keved Av Vaem, ou seja, o mandamento de honrar pai e mãe. No entanto, Yeshua está apenas usando o princípio estabelecido na tradição, onde o mestre da Torá tinha precedência em relação aos pais em uma série de assuntos. Vejamos alguns. Então, os ortodoxos, né, os judeus ortodoxos, os rabinos ortodoxos, eles pegam essa fala de Jesus e dizem que Jesus está fazendo igual os fariseus, está desfazendo do mandamento de honrar pai e mãe, quando ele usou essa fala aqui de quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Só que isso era um conceito rabínico da época de Jesus. Jesus usou uma fala da tradição oral da época e o povo daquela época entendeu. Só que o povo de hoje, não conhecendo o contexto cultural e tradicional da explicação da tradição oral que é a Mishnah, aí acha que Jesus está falando de outra coisa. Então vamos ver aqui qual que era o sentido que isso tinha, ó. Se alguém encontrar o item perdido de seu pai e o item perdido de seu professor, tender para o item perdido de seu professor terá precedência. Como o seu pai o trouxe para este mundo, o seu professor, o Rav, que ele ensinou a sabedoria da Torá, o traz à vida do mundo vindouro, o Talmud Bavli, que é o Talmud babilônico, Metzia 33a. Então, o que Jesus estava falando aqui é o que estava na tradição oral. Isso aqui é o que está escrito hoje, mas era da tradição oral, que era passado de como cumprir esse mandamento. Então, o sentido aqui é que Jesus estava falando, olha, o seu pai te deu vida física. Eu estou te dando vida eterna, através do ensinamento. O que você está aprendendo pode, se você se tornar sábio, cumprir essa mitzvah,
Você pode então fugir de erros desta terra onde seu pai te colocou e ter o prazer de estar usufruindo do mundo vindouro, que nós chamamos de vida eterna. Entendeu? Por isso que Yeshua depois vai usar aquela expressão que é aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu me envergonharei dele diante de meu pai e de seus santos anjos. Por causa dessa tradição oral da época dele que se dizia isso. Ah, pastor, mas isso não tem na Bíblia. Claro que não tem na Bíblia, gente. A tradição oral não foi escrita no período de Jesus, nem no período interbíblico. Ela era passada por boca. Os rabinos ensinavam para os seus alunos como cumprir essas leis, esses mandamentos. É isso. Entendeu? Segundo o texto acima, vamos ver aqui ó, o que ele vai dar aqui. Ó. Segundo o texto acima, em uma situação onde o pai e o professor de uma pessoa perdesse um objeto e essa pessoa achasse os dois objetos, ele deveria entregar primeiro o objeto do seu professor e só depois ele entregaria o do seu pai, pois a lógica judaica é que o professor transmite ensinamentos que conduz o aluno para a vida eterna e o pai é aquele que apenas lhe trouxe a este mundo. É o que eu acabei de explicar aqui com as minhas palavras, mas ele está explicando a mesma coisa com as palavras dele. Por quê? Porque a tradição oral trazia esse entendimento, era uma cultura das escolas rabínicas do período de Jesus, os fariseus, que Jesus fazia parte, a escola farisaica, que Jesus fazia parte, é a mesma coisa, gente. Então é isso, vocês têm que entender, gente. Às vezes as pessoas ficam assim, escandalizadas com o que eu estou falando, achando que eu estou mudando o conceito de entender. Não, gente, estou estudando as escrituras no contexto dela para entender a profundidade daquilo que realmente estava escrito e que realmente foi passado. Então, quando você escuta Jesus falando que os fariseus deixaram o mandamento para se apegar à tradição dos anciãos, não é que ele estava desfazendo da tradição oral, é o que foi acrescentado na tradição oral e não na escrita. Deus abençoe você que acabou de curtir aí. Se quiser fazer um comentário aí para deixar seu nome para eu te apresentar aqui para quem está conosco aqui, Deus abençoe você. Faça o seu comentário, seja ele positivo ou negativo, não tem problema, mas faça o seu comentário que a gente vai aí se situando aí dentro do assunto. Se você quiser também perguntar alguma coisa, acrescentar alguma fala, faça isso aí. Estamos aqui para interagir. Hoje eu consigo interagir com você, que eu estou com o computador e com o celular aberto. Então, se você fizer algum comentário, eu vou ver aqui pelo celular, aqui, porque aí eu vou te responder, permitindo o eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Então, gente, tá entendendo? Vamos ver um outro aqui, ó. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João capítulo 6, verso 68. O tratado talmúdico acima, por que tratado talmúdico? Porque está no Talmud, que vai ser escrito depois, já expliquei. Então, infelizmente eu não consigo deixar de ser repetitivo. As coisas vão chegando, aí o que eu expliquei de novo. Então eu faço muito isso. Infelizmente eu tenho esse defeito. E às vezes ficar explicando a mesma coisa sempre, mas é bom que fique gravado na sua mente, na sua memória. O tratado talmúdico acima reflete o princípio de precedência utilizado quanto a conflitos de mandamentos. Quando dois mandamentos se conflitam, qual deles observá-lo? No exemplo acima, o mestre sempre terá a prioridade em relação à pessoa comum. Os mestres de Torá desenvolviam um papel educacional de essencial importância nas comunidades judaicas e, por conta disso, grande honra e prestígio eram atribuídos a eles. Vejamos mais uma referência. Então, vamos ver aqui mais um aqui. Vamos ver mais um aqui. Deixa eu dar uma mexida aqui, tá aparecendo. Vamos ver mais uma explicação que ele vai dar aqui, ó. Rav Yehudá diz: todos participam do pagamento pela construção da muralha da cidade. Essa soma é coletada até mesmo de órfãos, mas não dos estudiosos da Torá. Qual é a razão disso?
Os estudiosos da Torá não precisam de proteção, pois o mérito de seus estudos da Torá os protege de danos. Em contraste, dinheiro é coletado para a escavação de um rio ou um poço para beber água, mesmo dos estudiosos da Torá. Talmud Bavil, Mitzvah, Mitzia 108a. Percebemos, com base neste texto, o status dado aos mestres da escritura no contexto judaico. O fato dos rabinos serem vistos como pessoas apegadas às escrituras fazia com que as pessoas os considerassem portadores da presença divina, lhes atribuindo então grande prestígio, como se eles fossem a própria arca da presença, Aron Panim, dando assim proteção para Israel. Este aspecto pode ser visto com base no próprio texto do profeta Ezequiel. E disse-lhe o Senhor: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem devido a todas as abominações que se cometem no meio dela. Matai velhos, mancebos, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ezequiel capítulo 9, verso 4 ao verso 6. Então isso aqui é uma explicação da Mishnah que faz desse texto. Então essas pessoas marcadas na testa, gente, aí vai entrar aquela questão de marca da besta, marca de Cristo, não, nada disso. Por quê? Porque a marca, qual que foi a marca colocada em Caim? Segundo a tradição oral, foi colocado o Tav. O Tav é a primeira letra, é a primeira consoante da palavra Torá. Então a Torá, o que marcava, o que dá vida, é a Torá que dá vida. É a Torá que dá vida, por quê? Porque ela protege o homem de cometer o pecado. É ela que diz, que se você fizer isso, você morre espiritualmente. Ou seja, o seu pecado, a sua transgressão fica diante do Eterno, e ele tem que ser justo. Então o que vai acontecer? A sentença de morte está sobre a sua vida. Então por isso que Caim foi poupado. Então, segundo a tradição, foi colocado o Tav de Torá na testa de Caim. Aqui esses homens que foram marcados com o sinal na testa, foi marcado com a Torá. Por quê? Porque eles têm a Torá na mente, na alma, no espírito, no coração. Eles que transmitem a sabedoria de Deus. Então essa interpretação aqui de Ezequiel, dentro da Mishnah, ela era trazida assim. E isso foi colocado no Talmud de Bavil, no Talmud babilônico. Mesma coisa, gente. Não é coisa que foi... o Talmud foi escrito a partir do 3º século. Até o século I era por tradição oral. Era dito que era... Aí eu sendo repetitivo de novo, tá vendo? Eu não quero, mas não adianta. Tem que explicar. Então é o que eu expliquei. Que tinha a tradição oral que explicava a Torá escrita, que era a Torá oral. Aí veio a discussão rabínica, como cumprir, aí virou Mishnah. Aí depois criou o Talmud em cima dessas discussões. Depois eu vou mostrar aqui como é que é a estrutura para vocês. Deixa eu ver aqui. De acordo com o texto hebraico, o sinal impresso nas testas desses homens era a letra Tav. Essa letra serviria como uma medida protetiva para todos que abominavam os pecados cometidos em Jerusalém. Assim como todas as letras hebraicas contêm um significado, a letra Tav significa marca, sinal ou impressão. E além disso, essa letra está associada com a palavra Torá e também com a proteção divina. Essa mesma passagem é comentada no Tratado de Shabat 55a, verso 6. Aí é uma outra discussão sobre esse texto no Talmud, tá? Não é na Mishnah. A Mishnah é a tradição oral do período de Jesus. O Talmud já é com a Guemará trazendo já do 3º século para lá, quando vai ser escrito o Talmud, a Mishnah vai ser escrita, aí vai sim colocar outra discussão em cima de outra discussão rabínica, nada mais, nada menos. O Talmud é do capeta. Não é do capeta não, gente.
Não é do capítulo, é discussão de como cumprir o mandamento. Claro que você tem que fazer o que Shaul disse, examinar tudo e reter o que é bom. Mas não é reter aquilo que é bom segundo o que você acha que é bom, não. É segundo o que é bom, que a Escritura diz que é bom. Porque tem gente que acha que a Escritura está falando que é bom segundo a vontade dele. Mas quando vai examinar mesmo o conceito da tradição e da Bíblia, o cara está transgredindo o mandamento. Então não tem jeito, né? Não tem como, né? Por exemplo, quando Jesus falou, né, quando foi criticado os discípulos, de comer por lavar as mãos. E aí Jesus falou assim, ó, não leste que fez Davi? Como entrou no templo e comeu os pães da preposição, eles que com ele estavam, não era digno eles comer, senão somente aos sacerdotes? E vocês quebram o mandamento quando fazem as suas coisas do Shabat e fica livre? Só pra vocês verem, Jesus não falou que os discípulos estavam quebrando a tradição. Aí o que a pessoa entende? Aí ela tá vendo? Jesus está justificando que pode quebrar. Não, gente, porque o que aconteceu naquele período de Davi? Gente, quando Davi estava sendo, tá vendo? Tem que ler a Bíblia e tem que ler o que explica, a explicação. Quando Davi, gente, só na cultura que você vai entender isso. Quando Davi estava fugindo de Saul, ele entrou, gente, junto com seus homens, no tabernáculo, não foi no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Ele entrou no pátio do tabernáculo, ele não podia entrar. Ele entrou com seus homens, ele comeu o pão da... Que pão da preposição? Tá vendo? Comeu o pão que era só para o sacerdote Jesus. Mas por quê? Porque, gente, quando ia chegar o Shabat, começar o Shabat, aqueles pães da preposição, eles tinham que ser trocados de 7 em 7 dias. Começava o Shabat com pães novos, quando ia iniciar o Shabat, aí trocava-se os pães, aí o sacerdote comia aqueles pães que ele estava tirando para pôr outros pães novos, para aqueles pães não fermentarem. Aí Davi chegou justamente na hora que os pães da preposição seriam trocados. Aí o que o sacerdote fez? Já que ele já trocou os pães novos já estão na mesa da preposição e aqueles eram para ser comido, em vez dele comer, ele deu para Davi. Aí ele quebrou o Shabat? Não, porque Davi estava com fome, os soldados deles estavam com fome, e segundo a tradição oral, que fala sobre o Shabat, só podia, a tradição oral que Moisés recebeu, depois vai ser posta na Mishnah escrito, a tradição oral dizia o seguinte: o Shabat só poderia ser quebrado se você fosse salvar a vida de alguém. E o que é que foi que o sacerdote Abiatar fez? Deu pão para Davi, que estava desfalecendo de fome, ele e os soldados dele, e ainda deu uma espada para ele se defender, que era a espada de Golias. Tá vendo? Então você lê, aí acha que Jesus está falando que ele quebrou o Shabat. Não, gente. Ele não quebrou, porque ele estava salvando a vida de Davi e dos seus. Por isso que ele fez aquilo no Shabat e saiu ileso. Porque a tradição oral que Moisés recebeu dizia, ó, o Shabat só pode ser quebrado para preservar a vida do próximo. Por isso ele deu o pão e a espada, para preservar a vida de Davi, que estava correndo risco pela perseguição de Shaul e de seus homens. Pronto, gente, aí ó, a tradição explicando por que ele fez isso. Jesus não precisou explicar isso para os fariseus, porque os fariseus já sabiam disso. Por isso que eles ficaram calados. Eles não ficaram questionando, mas como assim? Não era para eles questionar, mas como assim? Como assim escapando, quebrando o Shabat? Porque eles sabiam que a tradição oral dizia que para preservar a vida e que Davi estava correndo risco de vida, podia quebrar o Shabat. Pronto, está explicado. E Jesus não quebrou o Shabat nenhum. Porque ele é o Senhor do Shabat, simbolizando que ele cumpriu o Shabat. Não é que ele quebrou, que ele anulou, que ele aboliu, não. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Então, vamos ver aqui, ó. O texto talmúdico nos revela que além do tav de tinta, havia também o tav de sangue, dam. O tav de tinta está associado à proteção para os tzadikim, o justo, e o tav de sangue, punição para os ímpios.
É aquela questão que o próprio Deus falou com Davi, né? Que ele não ia construir o tabernáculo, não ia construir o templo, porque ele era um homem de mãos de sangue. A marca que Davi tinha era de sangue de guerra. Tá? Então por isso que ele foi impedido, tá vendo? Agora você entende por que é. Ah, Deus impediu ele porque ele era um homem de guerra. Mas por quê? Porque a tradição dizia isso aqui, ó. Que a pessoa que tinha esse sinal de sangue seria punição para os ímpios. Então a punição que Davi recebeu por ser guerreiro, por derramar sangue, era de não construir algo sagrado para Deus. Mas ele foi aceito diante de Deus. Tá vendo? Simples, não ficar comentando muita coisa não. Percebemos que o livro de Ezequiel, assim como os escritos razões do Apocalipse, reflete uma concepção cultural relacionada com a marca. Em Apocalipse, a identidade da marca é revelada. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, e em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Apocalipse 14:1. Observe que os elementos paratextuais nas escrituras, que só podem ser compreendidos através das lentes da tradição, é muito arriscado tentar entender os Ketuvim Netzarim, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, fora deste ambiente cultural original, no qual tanto um quanto o outro estão conectados. Deixa eu ver aqui. Os estudiosos do chamado Novo Testamento têm uma relação à tradição, desbloqueando assim a capacidade exegética para a compreensão nazarena, ou seja, do seguidor de Jesus, no chamado Novo Testamento, e ao mesmo tempo mostrar a você que boa parte daqueles que julgam a literatura talmúdica de forma pejorativa não conhece os métodos de leitura judaica para acessarem esse material. Uma leitura ocidentalizada das escrituras faz com que o leitor desenvolva compreensões totalmente antagônicas em relação ao estilo e vida judaico de Yeshua HaMashiach, que Yeshua HaMashiach vivia. Como já mencionamos em outra ocasião, o Mashiach apresentado nos segmentos cristãos é até mesmo em algumas comunidades messiânicas se enquadrado perfeitamente no perfil apresentado no texto de Daniel 7:25, que fala de um líder mudando os tempos e as leis. Isto vai totalmente contra a mentalidade judaica, uma vez que todo judeu aprende desde sua infância a prática das mitzvot, dos mandamentos. Aí ele vai citar aqui, né, 2 Timóteo 3,15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, as escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Yeshua HaMashiach. Então pronto aí. Então eu vou parar essa leitura por aqui. Isso aqui era só para trazer para você. Aí esse material aqui ele vai te mostrar assim a importância de compreender, de buscar o conhecimento dessa tradição oral, tá? Vou mostrar para você de novo aí, ó. Se você se interessar de comprar, você compra aí, tá? Judaísmo e a Torá, nos escritos nazarenos, no Novo Testamento, tá? Agora eu vou te mostrar como é que era a estrutura, como ficou a estrutura, tá? Aí as pessoas, não é o Talmud aqui, viu gente? Eu já falei que não é o Talmud, é a estrutura do Talmud, como é que ele era estruturado. Então vou mostrar aqui, ó. Na época, gente, de Jesus, a gente tinha a Mishnah, tá? E era isso aqui, ó. Então aqui, ó, a estrutura do Talmud é assim, ó. Assim que é a estrutura do Talmud, tá? O Talmud quando foi escrito, viu, gente? Entenda? Isso aqui é uma estrutura só mostrar. Depois eu vou mostrar como é que é de verdade dentro do livro. Eu não tenho o Talmud não, viu, gente? Eu tenho esse livro que traz uma página para mostrar como é a estrutura dele, tá? E o Talmud é escrito, ele é escrito em aramaico imperial, tá, gente? Parece hebraico, mas é aramaico imperial, tá? Então tá aqui, ó. Aí você tem a Mishnah, a Mishnah, ela vem aqui no Talmud, ó. O escritor, que era o Yehudá lá, Benazi, ele
copiou o Talmud, ele copiou a Mishnah, então veio a Mishnah, depois do terceiro século, os rabinos vão copiar o Talmud, que vai ser as discussões sobre isso aqui. Primeiro isso aqui, que era a tradição oral, a Mishnah, depois vinha a discussão rabínica, que era o que Jesus fazia com os fariseus, com os saduceus, com os essênios. Depois veio o Talmud, na estrutura que está aqui. Então aqui você tinha a Mishnah, né, que é Mishnah Iné Mitzvah, que é a mitzvah é mandamento, né? Então ela vai explicar o mandamento. Aí aqui, depois da Mishnah, ó, aí você tem o texto da Mishnah, aí você tem o texto da Mishnah no centro. Aqui você tem a Guemará. A Guemará vai ser o começo da discussão. Então você tem o texto da Mishnah, a explicação rabínica da Mishnah. Aí aqui era a tradição oral. E aqui os rabinos do período de Jesus explicando a tradição oral. Aí depois que copiar o Talmud, vai chegar a Guemará. Aí a Guemará vai vir com os outros tratados rabínicos, claro que é a partir do terceiro século, tá? Vai ser a partir do terceiro século. Então Mishnah, discussão da Mishnah e por aí vai. E aí aqui nós temos aqui, ó, comentário de Rashi. Então Rashi vai vir depois aqui, ó. Isso vai ser posterior, tá? O que vai ter mesmo no período de Jesus é a Mishnah, tá? E a Mishnah Mishnah Ner Mitzvah. Então Mishnah Ner Mitzvah era a tradição oral. Era a explicação disso aqui, ó, da lei oral. Então é isso que Jesus usava, que Paulo usava. Então quando Paulo falou de obras da lei, não estava falando de praticar isso aqui, não. Ele não estava falando disso aqui, não. Ele está falando da tradição que foi feita em cima disso aqui no período dele. Quando ele usa a expressão obras da lei nas suas cartas, ele não está falando contra isso. Ele está falando contra aquilo que foi interpretado disto, da tradição oral. Nada mais, nada menos. Só estudando que você vai chegar nessas informações. E aí você vai ter as discussões. Aí você vai ter aqui, ó, uma discussão rabínica aqui. Então esse rabino aqui vai falar sobre esse assunto. Esse vai falar o que esse falou. Eles vão começar a debater aqui, como se fosse um debate teológico da tradição oral. Isso mesmo. O Talmud é um debate teológico, é um comentário teológico. Pronto, melhorei. É um comentário teológico. O Talmud é um comentário teológico, claro que judaico, do texto da Torá, do Antigo Testamento. Nada mais, nada menos. É aquilo que eu falei em vídeos passados. Você aceita qualquer tipo de comentário bíblico, menos um comentário bíblico judaico, por causa da bendita doutrina da substituição e do antissemitismo. Então, complicado, tá? A gente perdeu muito, a gente perde muito por conhecer melhor as escrituras por causa dessa acepção ou desse, vamos dizer assim, dessa aversão que criaram dentro do nosso conceito cristão contra o judaísmo, tá? Então a gente perde muito com isso. Então aqui, vou mostrar agora a estrutura aqui, ó. Então, aí aqui ele vai explicar sobre o Mishnah, qual a língua do Talmud, né? Em hebraico e aramaico, línguas semitas. Então vou mostrar aqui, ó. Vai ter aqui. Aí aqui, ó, um trecho da Mishnah. Tá vendo? Esse aqui já é um trecho da Mishnah. Claro que aqui é o livro, né? Não é assim que tá no Talmud. É apenas um texto da Mishnah. E você tem o texto em hebraico, aramaico. Aí você tem aqui escrita. E aqui a discussão, né? A discussão sobre o texto. Sobre o texto que foi escolhido. Aí a estrutura do Talmud é assim, ó. É assim. Aqui já é no original. Então assim que é a estrutura do Talmud. Aí você tem aqui a Mishnah, a Guemará, que é a explicação, né? E aí você vai ter as discussões rabínicas em volta. Aqui são discussões, são rabinos, cada rabino dando o seu parecer desse texto. Ah, como é que eu vou cumprir? Um falava que você tinha que cumprir do jeito, outro falava que você tinha que cumprir do outro jeito. Quer ver, ó? Uma coisa que muita gente não sabe. Quando Paulo usa o termo assim, a letra mata e o espírito vivifica. O que ele quis dizer com isso?
A letra mata e o espírito vivifica. Aí muita gente, eu também interpretava assim, que Paulo estava falando contra a teologia, contra estudar. A gente, como é que uma pessoa que é estudioso, igual Paulo, era erudito, conhecedor da Torá, era estudioso. A Bíblia diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele era discípulo de Gamaliel. Gamaliel, que era neto de Hilel, a escola de Hilel e Shammai eram duas escolas no período de Jesus, as duas maiores escolas, Hilel e Shammai. A escola de Shammai era uma escola rígida. Então a escola de Shammai não dava mole não. Ela não dava mole não. Você pecou, era apedrejamento na hora. Ela já dava o veredito, era pedra e paulada na hora, enforcamento, né? Era apedrejamento e enforcamento que eles na época utilizavam de sentença, né? Só que a escola de Hilel, que é a escola dos fariseus, que é a mesma escola que eu te falei que Hilel ele era avô de Gamaliel, que foi o professor de Paulo, o mestre de Paulo, Shaul, né, que se tornou rabino também, Paulo foi rabino, Jesus foi rabino. Então, essas duas escolas elas eram conhecidas. Presta atenção, eu citei o texto que Paulo disse, letra que mata, espírito que vivifica. Ele estava falando dessas duas escolas. Como assim, pastor? Não está no texto, não. Mas a tradição oral me mostra isso. A tradição do período de Jesus me mostra isso. Eu só vou conhecer se eu estudar, saber onde que tem esse fundamento. Por isso a importância da tradição oral. Como é que eu sei disso? Aí como é que explicava? Que a escola de Shammai dizia assim, ó. Se quebrar o Shabat, você transgrediu a lei. Você é digno de morte. Você quebrou o Shabat. Ela era dura. A escola de Hilel dizia assim, não, ó. Se você quebrar o Shabat, é melhor você quebrar o Shabat para preservar a sua vida. Se você for forçado a quebrar o Shabat, é melhor você quebrar o Shabat aqui. Quando você chegar no mundo vidouro, que nós chamamos de mundo de eternidade, quando você chegar no mundo vidouro, você vai cumprir vários Shabats. Então é melhor você perder um Shabat aqui para preservar a sua vida e ter a oportunidade de lá na eternidade cumprir vários Shabats. A escola de Shammai dizia, não, quebrou o Shabat, morre. Então é melhor morrer do que quebrar Shabat. Então a escola de Shammai era conhecida como a escola da letra que mata. E a escola de Hilel era conhecida como a escola do espírito que dá vida. Porque a escola de Hilel interpretava a forma de receber vida e depois ter a vida eterna. A escola de Shammai não. Morre que você vai ter vida eterna. Era a letra que matava. Então, quando Paulo usou essa expressão, ele estava falando dessas duas interpretações, duas escolas que interpretavam a Torá, o texto. Entendeu? Era isso. Então você não sabia, agora você sabe. Ah, como é que você soube disso, pastor? Lendo, estudando. Foi assim que eu cheguei a esse conhecimento. Legal demais. Então que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua casa, a sua família e toda a sua parentela. Eu espero que você tenha gostado, que você possa fazer o seu comentário, curtir, compartilhar aquilo que tiver no seu coração. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Yeshua. Shalom.